Olá, olá pessoal, boa noite. Oi, som, alô? Estão me ouvindo aí? Eu tô. Agora acho que agora tá bom. Olá pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês aí. Já temos 9 pessoas aqui acompanhando aqui o início dessa conversa, dessa transmissão sobre a dimensão territorial da Covid-19. Né? Nosso convidado aqui já está presente, eu vou colocá-lo na. Seja bem-vindo, Júlio. Tá me Boa escutando? noite, muito obrigado. Boa noite. Estou escutando bem. Maravilha. Tá me escutando bem? Tá direitinho? Estou escutando bem. Pronto, pronto. Então, como eu estava dizendo, o nosso convidado já chegou, o professor Júlio César Suzuki. Então, pessoal, vamos fazer um bate-papo hoje aqui. A ideia é que a universidade, a ciência, né, a academia como um todo, especialmente a nossa geografia, possa estar dando contribuições, né, para ajudar a sociedade a buscar os melhores caminhos nesse momento tão difícil, nesse momento tão crítico, em que a gente está vivendo uma crise sanitária gravíssima, que não é só brasileira, ela é mundial, mas existe uma série de particularidades no Brasil que fazem com que essa crise sanitária seja ainda mais agravada aqui no Brasil, com seríssimos impactos socioespaciais, econômicos, políticos, de toda a natureza. Então, a ideia é a gente, a partir dessa discussão, poder trazer contribuições ao debate e, sobretudo, através da nossa ciência, através da nossa geografia, né? Que com seus conceitos essenciais, né? O espaço, o território, o lugar, a paisagem, tantos outros conceitos transversais que dialogam com o conhecimento geográfico e com a capacidade que a geografia tem através de suas ferramentas de espacializar os dados, de espacializar as informações e de fazer um debate crítico em torno dessas informações. Então a geografia é uma ciência importante, tem um ferramental teórico e técnico importante e a gente não pode deixar de lançar mão, né, dessa ciência e dessas ferramentas para poder ajudar a sociedade a entender melhor, sobretudo do ponto de vista crítico, do ponto de vista coletivo, essas demandas relacionadas à Covid-19, ao coronavírus e aos seus impactos nesse momento que nós estamos vivendo. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, né? Como é que vai funcionar o nosso bate-papo aqui? Vamos começar, vou passar a palavra para o nosso convidado, né, o professor Júlio César Suzuki, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, tem mestrado e doutorado na área da geografia e pós-doutorado com uma experiência internacional lá na França. E Júlio vai falar aí por aproximadamente 20, 25 minutos, trazendo um pouco aí da sua experiência e das suas vivências relacionadas à Covid-19, né, o coronavírus, a Covid, que é, enfim, a doença, e suas implicações territoriais e socioespaciais. Depois eu vou falar um pouquinho também, tentando debater alguns elementos trazidos pelo professor Júlio César Suzuki, e ao final, né, depois de aproximadamente uns 40 minutos, a gente abre para que vocês, para responder as perguntas. Então é importante que vocês enviem perguntas para a gente, tragam questões, sobretudo questões em cima das falas, das argumentações que estão sendo colocadas, para que a gente possa debater em cima dessas questões, tá bom? Então, Júlio, eu te passo a palavra, mais uma vez te agradeço imensamente por aceitar o nosso convite e dizer que para todos nós é um prazer imenso recebê-lo na nossa live aqui hoje. Eu quero inicialmente agradecer muito essa oportunidade de fazer um debate participar de um debate tão importante, né, nesse momento em que estamos vivendo uma situação excepcional no mundo e no Brasil, e para nós é necessário pensar em como que as coisas estão caminhando e, sobretudo,
como seria importante que a gente tivesse, às vezes, algumas atitudes, né, um pouquinho diferentes do que nós temos visto nesse momento histórico, e como que alguns países nos deram algumas histórias e experiências um pouco diferentes e estão caminhando um pouco distinto do que está acontecendo no nosso caso. Então, acho que a primeira coisa a falar é boa noite a todos, a todas, né? Esse é um privilégio mesmo. É sobre a própria pandemia em si, né? Ela é uma pandemia que começa na China, é um país extremamente populoso, né? Ainda que não tão povoado como tantos outros, né? O vizinho o Japão é muito mais povoado do que a China, mas é o país que está aí na ponta em termos de número de habitantes no mundo, né? E isso causa uma situação bastante complexa, porque nós temos um país bastante populoso e com uma concentração bastante grande dessa população, principalmente no sudeste do país, o que acaba corroborando a possibilidade de uma dispersão bastante acelerada. Mas é um país que teve a possibilidade de controlar um pouquinho mais essa dispersão da doença, né? E acabou conseguindo circunscrever a sua expansão a partir, sobretudo, do 50º dia. E nós temos hoje a China com praticamente nenhum contágio, índices já praticamente nulos de óbitos, então é um sucesso enorme em relação ao controle da pandemia, ainda que haja dificuldades, haja, né, sempre a possibilidade de retorno de um segundo ciclo dessa doença, mas é um caso bastante importante para nós pensarmos que a restrição de mobilidade, no caso chinês, foi um dos melhores exemplos para nós. Mas, a partir da China, nós tivemos uma dispersão muito rápida da doença, e isso nos faz lembrar exatamente os ensinamentos da Saskia Sassen, que já nos falava dessas cidades globais, dessas grandes metrópoles, e o quanto que elas estão interligadas em rede no mundo. Não só através da atividade comercial, mas da mobilidade das pessoas, do sistema financeiro, e é isso que nos permite pensar na relação entre a globalização e a própria expansão da pandemia. Então, nós tivemos aí uma expansão muito acelerada, primeiramente para a Europa, e aí, no caso italiano e no caso espanhol, que foram os dois primeiros, e depois acompanhado com a expansão tanto na França como na Alemanha. Então, esses foram países que tiveram uma expansão muito rápida, né, do contágio, mas tiveram também experiências muito diferentes em relação ao tratamento dessa expansão, né? No caso, por exemplo, da Itália, houve uma negação num primeiro momento de que a doença fosse bastante grave, chegava-se a se pensar que fosse uma gripe comum, que fosse, né, um problema respiratório simples, mas eles perceberam também de maneira muito rápida o quanto que não era só uma gripezinha, né? Era algo muito mais sério e com taxa de mortalidade aproximadamente 10 vezes superior ao da H1N1, que é uma das que foram de maior mortalidade, né, das gripes que nós tivemos. Então, esse é um elemento importante para nós pensarmos o quanto que no cenário europeu a Itália teve uma resposta difícil, né, porque acabou negando a doença, como foi também, em certa medida, o caso espanhol, e bastante diferente do que aconteceu com a Alemanha, que teve uma expansão também bastante rápida, mas um sistema de saúde que acompanhou a possibilidade de atender as pessoas que precisavam de um atendimento, das pessoas que estavam mais necessitadas, né, de um tratamento específico, como, por exemplo, com o uso de respiradores. Então, a taxa de mortalidade, no caso alemão, foi extremamente baixa, se comparado com a situação da Itália e da Espanha. O que acabou mostrando para nós é que essa doença, então, não para na Europa, por conta exatamente desse elemento que é da globalização e dos fluxos, ainda que tenha tido um impedimento das viagens dos chineses para os Estados Unidos pelo governo Trump, isso já a partir do primeiro mês e meio da pandemia, né, de quando foi, até mesmo um pouquinho antes da deflagração da pandemia, de que era uma doença, né, para o mundo todo. Houve o fechamento já dos voos da China para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não ficaram livres da expansão dessa doença, e hoje é o primeiro caso mundial em número de casos e também em número de óbitos. Então, isso mostra para nós que a resposta norte-americana foi
bastante ruim em relação ao reconhecimento da importância dessa doença. Então, demorou também muito para que eles assumissem que era algo muito sério, ainda que eles tenham fechado as fronteiras, inicialmente para a China, depois para alguns outros países, e agora chegou a uma situação em que restringiram os voos, praticamente se tornaram nulos, né, do Brasil para os Estados Unidos. Então, o que nós tivemos no caso norte-americano foi uma expansão muito rápida e com uma taxa de mortalidade também muito elevada. Isso se deve, sobretudo, a uma diferença bastante grande em relação ao caso europeu, que é não ter um sistema de saúde público. Né, o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde brasileiro, é muito influenciado pelas experiências europeias, dessas que se constituíram no estado de bem-estar social e que acabaram conduzindo para uma saúde mais genérica para a população e que tivesse uma possibilidade de atendimento mais amplo. E como nos Estados Unidos isso não acontece, a população acabou tendo uma dificuldade enorme, né, para ser atendida pelo sistema de saúde. Então, a mortalidade foi muito elevada, nós vamos falar um pouquinho desses números daqui a pouco, mas o elemento mais importante para nós pensarmos é que agora o centro da pandemia está na América Latina e principalmente no Brasil. Né? Então, esse que é o dado mais alarmante, é o dado mais triste, né? Porque são muitas pessoas que faleceram e que ainda, né, provavelmente falecerão, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, mas é muito mais difícil saber que são nossos conterrâneos, né? Então, é bastante importante nós pensarmos que daqui a doença ainda pode se propagar para outros espaços, e aí com muito menos condições ainda, que é, sobretudo, o caso africano. Já tinha chegado também na Oceania, particularmente na Austrália, de maneira bastante incisiva, mas foi controlada. Mas chegando na África, aí sim que a coisa pode ser bem mais complexa, porque aí a situação social e econômica desses países é muito mais difícil, né, do que o que nós vivemos mesmo na América Latina, ou ainda, se compararmos, a distância é muito maior com a europeia ou a norte-americana. Então, a resposta pode ser muito mais difícil. E aí nós podemos lembrar de um texto bastante basilar do François Chesnais, lá dos anos 90, né, que é a mundialização do capital, quando ele vai nos falar que o capitalismo não tinha interesse em compor, né, ocupar todos os espaços. E aí tem espaços de extrema pobreza que foram postos em alijamento a essa própria expansão do capitalismo, ou seja, áreas que não foram beneficiadas de forma alguma com nenhuma positividade do capitalismo. E olha que o capitalismo é bastante negativo em termos de expansão do bem-estar social, mas, de qualquer maneira, é importante que a gente diga que nem isso chegou de possibilidades para esses países africanos, né, para vários países africanos. Então, a pandemia lá ainda pode ser bastante complicada, né, sobretudo com alguns países que não têm nenhum respirador. Né, nós estamos falando, às vezes, de países que têm pouquíssimos respiradores e de países que não têm nenhum respirador. E lembrando que aproximadamente 20% da população contaminada pelo Covid, às vezes precisa de tratamento hospitalar. E desses, pelo menos 5%, às vezes precisam de apoio com respiradores ou com medicamentos. Então, isso é bastante complexo, né, sobretudo numa situação em que o país não tem respiradores. Então, essa é uma visão global que a gente precisava pensar e lembrar o quanto que essa doença ela foi bastante incisiva, principalmente, então, nos Estados Unidos, e agora está crescendo de maneira assustadora, no caso brasileiro, por conta exatamente de ter encontrado uma população muito pobre. Ainda que estejamos falando dessa potência mundial, que são os Estados Unidos, não podemos esquecer o quanto de pobreza que há por lá. O quanto que há de população desempregada, não é por acaso que houve um discurso, uma certa narrativa que elegeu o Trump, que ia permitir o final do desemprego, que ia permitir a inserção dessas populações que estavam alijadas do trabalho há tantos anos, né? E aí nós podemos lembrar o quanto que o Gessé de Souza, um grande sociólogo brasileiro, tem nos falado de questões importantes acerca dessa necessidade de superar a pobreza como elemento de equidade social mínimo, né, um elemento fundamental para nós pensarmos numa sociedade que tenha como horizonte a democracia. E aí, pensando o quanto que nós estamos lutando hoje no Brasil pela democracia, mas é uma democracia muito seletiva ainda, né? E nesse sentido, né, em que vai nos ponderar o Gessé de Souza acerca da pobreza, e podemos aí pensar sua relação com a pandemia,
que nós podemos ver o quanto que ela está se expandindo de maneira muito acelerada, principalmente em relação às populações empobrecidas do mundo. E aí, particularmente, então, hoje, na América Latina, mas também nos Estados Unidos. E aí ela tem impactado principalmente, então, os negros e a periferia urbana. E aí não podemos esquecer de mencionar o quanto que, então, essa pandemia ela é vinculada com a globalização, com essa rede de cidades, e ela é de caráter eminentemente urbano, ainda que essa seja uma primeira fase, provavelmente, dessa expansão da doença, que tem depois, na sua ainda expansão, possibilidade de chegar nas populações rurais, como hoje está com perigo de se expandir de maneira bastante acentuada entre os nossos indígenas, que se colocam aí como um foco bastante triste dessa expansão, por conta da falta de atendimento e das distâncias que se colocariam para atender essa população. E o que é importante a gente pensar é que nessa relação da pandemia com a pobreza é que se salienta o quanto que ter respiradores, ter medicamentos, ter equipamentos de proteção individual para médicos, enfermeiros, a população em geral, não só para essa população da saúde, que trabalha com a saúde, é importante, e o quanto que a pobreza anuncia a restrição desses elementos para tratar da população. E aí a gente não pode esquecer o quanto que a pobreza desses países, particularmente no caso da América Latina e no caso da África, pode ser significativo para que a gente tenha uma testagem muito menor da população e que tenhamos uma situação muito mais grave de subnotificação. Se nós podemos pensar, por exemplo, que no caso norte-americano a subnotificação é em torno de 4 a 5 casos, ou seja, para cada caso notificado, há 4 ou 5 que não são notificados. Um estudo da Universidade Federal de Pelotas anunciou que para o caso brasileiro é de no mínimo 7, ou seja, nós temos um caso notificado para cada 7 não notificados. Então, o nosso contágio é muito maior do que o que nós podemos pensar hoje pelos dados oficiais. E o que é mais triste é que isso não se dá só no caso da expansão da doença, dos casos de notificação, mas se dá também por conta da notificação dos óbitos, ou seja, nem mesmo as pessoas falecidas têm tido uma real avaliação do seu caso de morte. E hoje há uma coisa absurda, das pessoas dizendo que ninguém mais morre de outras doenças, só se morre de Covid. Mas não é verdade, é que a Covid é um agravamento do falecimento, dessa condição de saúde, o que conduz para o falecimento mais acelerado. Então, é claro que é um conjunto de elementos, mas não podemos esquecer que a Covid é o elemento mais importante aí nessa situação para o falecimento. Nós estamos hoje numa situação muito grave, dessa expansão da pandemia, que alcançamos aí um número bastante assustador, que não se pensava ainda nas melhores avaliações que nós chegaríamos, nas pessoas mais positivas, naqueles que estavam defendendo a abertura total de todas as atividades, da circulação, do comércio, de tudo, circulação de pessoas, comércio e tudo mais, e nós chegamos aí a um número de mais de 5.700.000 casos no mundo, com uma curva logarítmica ascendente. Isso significa, essa curva logarítmica, que os números estão aumentando ainda em relação aos anteriores. Então, é isso que mostra essa curva logarítmica, e isso é bastante ruim para o caso mundial, porque ainda que haja países que tenham controlado a expansão da doença, há outros que a doença tem se expandido de maneira muito rápida, e aí 2 casos são excepcionais, e são tristes. Um é o Brasil e o outro é a Rússia. São os 2 casos em que estão alimentando de maneira muito acentuada essa curva logarítmica ascendente do crescimento da doença no mundo. Então, nós tivemos uma expansão primeiro da Ásia para a Europa, depois para os Estados Unidos, e agora chega na América Latina, e principalmente no caso brasileiro, e aí dividindo essa expansão acelerada também com o caso russo, e aí voltando para o continente asiático. No caso da Europa, então, nós temos aí algo em torno de praticamente 1/3 da população contaminada, 1.700.000 aproximadamente, o Brasil chegando a aproximadamente 25% desse número, estamos aí com 411.000 casos, e a Rússia com 379.000. Então, são dados bastante alarmantes, sobretudo pensando que esse crescimento tem se dado principalmente nas últimas semanas.
né, só para nós termos um dado de anteontem para ontem, nós tivemos, no caso brasileiro, 20.599 casos. Então, não é pouca coisa. E lembrando que a taxa de mortalidade ela é extremamente alta, né, se comparado com outras doenças que, né, tinham aí um impacto né, na mortalidade, né, e aí consideradas similares ao caso da Covid, como são o caso da H1N1, essa mortalidade é muito elevada, aí por volta de 1 a 1,5%. Né, então, vamos pensar que se são 20 mil casos, só desses que foram contaminados, nós temos aí um número bastante grande que pode falecer, algo em torno de 200 a 300 pessoas, né, o que não é pouco, né, isso para um dia de contaminação. Um outro elemento importante para nós pensarmos é em relação às mortes, e aí pensando principalmente em relação aos 6 primeiros países, né, com casos de contaminação, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França, Espanha e Brasil. E aí nós temos a possibilidade de discutir a subnotificação das mortes, né, além da subnotificação dos casos, porque o caso brasileiro, com 411 mortes, com 411 mil casos, teve aproximadamente 25.600 falecimentos. Isso é muito menos em termos de falecimento do que teve o caso, por exemplo, da Espanha, com 237 mil casos, aproximadamente, 238 mil casos e 27 mil falecimentos. Ou seja, esse dado já nos mostra que há um problema na subnotificação das mortes, além da subnotificação dos casos. Um outro elemento importante para nós pensarmos em relação a essa subnotificação é o quanto que nós temos aí de falecimento por 100 mil pessoas contaminadas, por 100 mil pessoas da população de cada país. E aí, no caso dos Estados Unidos, nós teríamos aí 30 pessoas, 30,7 mortes a cada 100 mil habitantes, e no caso brasileiro, 12 mortes por cada 100 mil habitantes. E isso mostra para nós o quanto que esse dado nos revela que nós temos aí um problema de subnotificação, né? Porque mesmo com o nosso sistema de saúde tão melhor do que o norte-americano, em termos de amplitude do atendimento, ele tem também deficiências estruturais enormes, né? Isso é já sabido, e esse é um elemento difícil, né, que se coloca aí para nós. No caso brasileiro, aí pensando mais especificamente na nossa situação, o contágio se deu principalmente a partir de São Paulo e depois do Rio de Janeiro, mas hoje nós já temos mais de 3.850 municípios com casos, e é importante mencionar que principalmente as cidades com mais de 50 mil habitantes. Praticamente todas as metrópoles com números bastante grandes de contaminados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Salvador, né? Manaus, Belém, todos com muitos casos, mas o que é mais triste é que a contaminação já chegou nas cidades médias, praticamente em todas as cidades médias brasileiras, e agora está se alastrando de maneira bastante acelerada nas cidades com menos de 50 mil habitantes, que a gente poderia considerar as pequenas aglomerações urbanas brasileiras. E aí pensando o quanto que, de novo, né, aquele argumento inicial que nós tínhamos, a rede urbana é um elemento importante para a expansão da Covid. Né, e aí um dado bastante alarmante é que, no caso brasileiro, diferente de muitas outras situações europeias e particularmente, inclusive, dos Estados Unidos, a nossa curva logarítmica, depois dos 70 dias de contágio, aproximadamente, ainda é ascendente. E o que é mais triste é que, com toda essa pandemia, nós tivemos um caso excepcional de mudança de ministro da Saúde no governo federal. Praticamente, eu acredito que seja o único caso no mundo em que, durante a pandemia, houve troca de ministro da Saúde. E não só uma, mas tivemos 2 mudanças, né? E o que é mais absurdo é que não temos nenhum ministro titular hoje na saúde, temos um interino, né, que está fazendo todas as tarefas de um ministro titular, né, nomeando, mudando tudo, alterando, né, normas e negando as anteriores. E o que é mais triste, então, é que chegamos a essa situação de sermos o país com o maior número de contaminados por dia e o maior número de óbitos. Então, de 26 para 27 de maio, tivemos
1.086 óbitos no Brasil. Então, isso é bastante alarmante, porque alcançamos essa posição que foi usufruída por poucos países de ter mais de 1.000 mortos por dia, né, o que é muito triste. E aí chegamos a uma situação da incidência da doença por 100 mil habitantes de 196 casos, né, diários. Né? Desculpe, eu tinha falado antes que eram 12 mortes a cada 100 mil, mas é 100 mil contaminados, tá? 12 mortes a cada 100 mil contaminados. E aí nós temos a incidência, que é de 196 casos para cada 100 mil habitantes. Então, agora pensando no caso de São Paulo, que foi o principal ponto de expansão dessa doença, hoje nós chegamos, né, ou melhor, no dia 27, o dado do dia 27 era de 89.483 casos e 6.712 óbitos, o que é bastante triste, né, para pensar em relação ao caso brasileiro, porque nós estamos aí praticamente com 20% dos casos ainda, e um número bastante grande, né, em relação ao número de óbitos. Mas o que é bastante importante salientar é o quanto que essa restrição de mobilidade, que já tem aí praticamente 2 meses, no caso de São Paulo, foi importante para que nós tivéssemos, então, uma difusão da doença muito menor do que aconteceu em outros estados, ainda que esses estados tivessem tido uma experiência bastante importante de controle também da mobilidade, mas não foi o suficiente. E aí, no caso de São Paulo, esse estudo da universidade que já mencionei, né, da Universidade Federal de Pelotas, indicou que nós tivemos para São Paulo somente ainda um número inferior a 5% de contágio. O que é bom, mas é também muito triste, né? Porque se nós já temos esses dados alarmantes de contágio e de óbitos para São Paulo, com menos de 5% da população infectada, ainda há possibilidade desse crescimento se nós não controlarmos a mobilidade das pessoas. E controlar a mobilidade é unicamente para baixar a curva, né? É só isso, essa curva que indica o quanto de contaminados existem por dia, né, o quanto de contaminados vão precisar depois de tratamento hospitalar. E se você tem uma quantidade muito grande de pessoas precisando do sistema hospitalar, você vai chegar a uma situação, então, em que o sistema entra em colapso. E aí, no caso de São Paulo, nós estamos aí na capital algo em torno de 90%, e no interior aí com uma situação um pouco melhor, né? O que acaba criando uma possibilidade do governo João Dória de pensar numa reação de São Paulo. E aí se pensou em 5 fases importantes, sobretudo pensando em relação sobretudo ao índice de isolamento, mas também pensando na disponibilidade de leitos de UTI. Então, esses 2 elementos foram bastante importantes, e também o número de casos, né? Esses 3 elementos foram bastante importantes para regionalização do Estado e para pensar nos setores que pudessem ter ainda bastante impacto em relação à continuidade do contágio. E aí, no nosso caso, nós tivemos, então, a possibilidade de 5 fases, em que praticamente toda a região metropolitana de São Paulo está fora ainda da possibilidade de reabertura, exatamente porque ainda é um centro bastante nevrálgico, né, dentro do estado de São Paulo, mas a região de Campinas e a região de Sorocaba, só para dar um exemplo, já entram na fase 2, em que há a possibilidade de abertura do comércio, com muita prevenção, do shopping center e atividades básicas em geral, mas fora ainda aquilo que é mais preocupante para o contágio, que é o retorno dos alunos para as escolas. E aí a educação é aquilo que não está posto e ainda em nenhuma dessas 5 fases nesse momento, sobretudo porque aí é um deslocamento muito grande de população. E há muitos anos, né, um colega da geografia, o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, numa das nossas conversas, né, no entremeio das organizações dos eventos que fizemos durante o período em que estávamos na gestão da Associação dos Geógrafos Brasileiros,
nos falava, por exemplo, do quanto que a atividade educacional tem um impacto enorme no tráfego, né, urbano. E aí é exatamente o momento em que há mais rush nas cidades maiores, mostrando para nós a possibilidade de pensar essa situação atual, o quanto que a volta à sala de aula tem um significado enorme em relação à possibilidade de expansão da Covid. Nós ainda estamos numa situação muito difícil no estado de São Paulo em relação ao isolamento. O estado tem por volta de 48% de isolamento, a capital 49%, o índice desejável era em torno de 70%. Então, isso mostra para nós o quanto que nós estamos numa situação difícil. Muito mais complicada porque nós temos no estado de São Paulo, como aconteceu em alguns estados pelo Brasil, principalmente no Nordeste, mas também no caso do Amazonas, para pensar Manaus, mas também para Belém, no Pará, o indicativo da restrição de mobilidade. Isso se dá em relação a alguns prefeitos, em relação a alguns governadores, mas aí temos uma outra voz, que é da Presidência da República, dizendo que os trabalhadores devem voltar ao trabalho nos locais de exercício da atividade e não em teletrabalho, e aí impulsionando, sobretudo, a uma lógica que é muito ruim em relação à contenção dessa pandemia, no caso brasileiro, que acaba abrindo a possibilidade de que haja maior contágio, né, e, sobretudo, o que é mais triste, a morte das pessoas. Porque nós não estamos falando de números só, né? Nós estamos falando aqui de números que expressam histórias, expressam sonhos, expressam vontades, expressam relações, expressam lembranças, expressam a busca por um Brasil melhor, e que essas pessoas não vão mais ter condições de ver. E os seus familiares vão ficar aí com algo muito doloroso para tratar durante, às vezes, muito tempo, porque a ausência de uma pessoa amada é algo que nos faz ficar desestabilizado, né? É aí algo muito triste. Então, é isso que nós devemos pensar de maneira muito incidente quando estamos discutindo as atitudes do governo, do Estado, em relação ao controle da pandemia. O quanto que ele está ou não cuidando das pessoas, não só cuidando da atividade econômica. E eu tenho gostado muito, né, das ponderações que dizem, né, e aí eu tenho gostado particularmente do Eduardo Moreira, que é um economista que tem discutido muito a pandemia, numa live diária praticamente, em que ele tem falado que o importante são as pessoas, né, que é isso que nós acreditamos fundamentalmente. A economia a gente pode recompor, né? Muito obrigado, Lobo, por essa oportunidade inicial, e estamos aí abertos para o diálogo, para as perguntas, para aprofundar questões e para pensar mediações que se colocam a partir disso que nós falamos. Ok. Muito obrigado, Júlio, pela tua participação, poder compartilhar um pouco conosco a tua experiência na geografia e na ciência como um todo, né? Sobretudo aí no teu estado aí, São Paulo, que tem concentrado o maior número de casos e, consequentemente, também o maior número de mortes. E mesmo assim, o governador já começou ontem a falar na possibilidade de abertura comercial, né? Sendo que a curva, a linha do gráfico ainda é bastante ascendente aqui no Brasil como um todo. Aqui na Bahia, o governador fez uma apresentação ontem comemorando, né, mostrando que já tem aproximadamente 4 dias que a curva ela não está ascendente, né? Ela ainda não está declinando, mas ela está se mantendo num patamar estável, digamos assim, de número de casos, né? E aí também já começa a se pensar na possibilidade de liberar algumas atividades e abertura comercial aqui. Mas eu vou acrescentar só algumas coisas, Júlio, para depois a gente ver aqui se tem alguma pergunta, né? Eu estava refletindo um pouco, Júlio, sobre a discussão da biopolítica de Foucault, né? Foucault traz uma discussão muito interessante sobre essa questão da biopolítica lá na década de 70. É a política da vida, né? É a política do movimento da vida, é a política dos corpos, né? E a gente está diante de uma situação com o coronavírus
em que me parece que lembrar um pouco dessa biopolítica de Foucault é interessante, né? A gente está tendo que privar a relação entre os corpos, né, entre aspas, prender esses corpos através do isolamento social como estratégia de contenção da doença e, consequentemente, de proteção desses corpos, né? Então, a mudança política na gestão da vida, né, na gestão dos corpos, é uma coisa impressionante. E isso teve que ser reformulado numa escala global, numa escala regional e numa escala local, num rapidíssimo, né, num curtíssimo espaço de tempo. Então, acho que lembrar um pouco dessa discussão da biopolítica de Foucault me parece ser interessante nesse momento. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, Júlio, é que o coronavírus é uma tragédia, né? Chega realmente como uma tragédia sanitária que vai se manifestar na dimensão do território, uma vez que a instalação dessa tragédia sanitária ela impacta muito fortemente nas relações de poder e nas hegemonias de poder constituídas nesse território e, consequentemente, acaba tendo um impacto muito significativo na dimensão socioespacial, atingindo mais diretamente, né, e de forma mais aguda e mais grave, sobretudo aquela parcela mais vulnerável, aquela parcela mais pobre da população. Nós podemos presenciar, por exemplo, a mortalidade em Nova York, que, sobretudo, pessoas negras, moradoras do Brooklyn, moradoras do Harlem, do Queens, estavam sendo literalmente enterradas em grandes valas que estavam sendo abertas lá na cidade de Nova York, porque a doença ela atingiu mais diretamente, ela atingiu mais frontalmente, né, sobretudo essa população menos favorecida, com menos acesso a condições mínimas e dignas do ponto de vista sanitário e, consequentemente também com muito menos acesso à questão do acesso à saúde, principalmente nos Estados Unidos, onde a saúde é praticamente toda privada e privatizada. A saúde é um grande negócio nos Estados Unidos e isso impactou muito no número de mortes e continua impactando lá nos Estados Unidos. Então, a primeira questão que eu coloco é o coronavírus como essa tragédia humanitária que se manifesta na dimensão do território e que se manifesta na dimensão socioespacial. Uma terceira coisa, Júlio, que eu gostaria de colocar é que essa tragédia certamente ela vai mudar o mundo. Vai destruir o capitalismo, o modo de produção capitalista? Acredito que não. Mas certamente poderá impor mudanças significativas dentro dessa lógica de organização socioespacial e territorial no âmbito do modo de produção capitalista. E uma coisa que eu venho do ponto de vista teórico-filosófico, que eu venho discutindo, é que eu acho que o pós-pandemia vai nos impor uma discussão de narrativas, né? Que tipo de narrativa vai prevalecer no pós-pandemia? Será a continuidade do aprofundamento desse ultraneoliberalismo, né, com traços fascistas que estamos vivendo no mundo na atualidade, inclusive aqui no Brasil, né, que eu tenho chamado de neoliberfascismo, né, essa mistura de uma versão nova, né, do neoliberalismo com uma versão nova, né, de uma modalidade diferente, nova também, que não é fundamentada num partido político, mas é fundamentada em outros organismos da sociedade, que é esse fascismo que está se estabelecendo aqui no Brasil, sobretudo com o atual governo federal que se alojou em Brasília. Então, que tipo de narrativa vai prevalecer, né? Eu tenho dito que é importante disputarmos essas narrativas, e é muito importante. Então, assim, vai prevalecer o neoliberfascismo, vai prevalecer uma retomada daquilo que Boaventura chama de Estado-providência, né? Do Estado regulador, focado na questão do bem-estar da população, focado numa maior participação do Estado na sociedade, na economia, visando a inclusão, visando o fortalecimento do sistema de saúde, visando o fortalecimento da ciência, que tem sido tão agredida,
né, no mundo ultimamente, sobretudo por grupos neoliberais de extrema-direita, inclusive aqui no Brasil. Então, que tipo de narrativa vai prevalecer no pós-pandemia? Porque essa narrativa teórica, filosófica, certamente terá um impacto significativo nas discussões que virão aí pela frente. Um último ponto que eu gostaria de colocar, para a gente ver se tem algumas perguntas aqui, né? Porque está chegando o momento da nossa live, do final, que tem me preocupado muito, Júlio, nesse momento, é a interiorização, sobretudo aqui no Brasil, né? É a expansão territorial da doença, do vírus e, consequentemente, da doença para o interior. Porque o Brasil tem, em média, 2,5 leitos de UTI, né, para cada 10 mil habitantes, né, o que, segundo dados da ONU, é relativamente aceitável. O problema é que a distribuição desses equipamentos de saúde é extremamente desigual, né? É desigual entre as regiões. Você pegar, por exemplo, o Nordeste tem um leito de UTI para cada 10 mil habitantes na rede pública e 5,5 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes na rede privada. Então há uma desigualdade regional na distribuição dessa saúde de alta complexidade e, ao mesmo tempo, há uma desigualdade muito forte também entre o sistema público e o sistema privado. Então essa interiorização, sobretudo na região amazônica, na Amazônia Legal, né, no norte do Brasil, sobretudo na área da Amazônia Legal, e essa interiorização no Nordeste realmente é algo extremamente preocupante. No caso da Amazônia, essa interiorização tem se dado, sobretudo, pelo processo de apropriação dos recursos naturais, né, na região norte, sobretudo, principalmente no estado do Amazonas, no estado do Pará, né? A atuação de garimpeiros, a atuação de mineradoras, a atuação de madeireiras, que têm aproveitado largamente esse momento político favorável de Brasília, né, cedido a eles pelo governo bolsonarista, e tem aproveitado também a pandemia, conforme disse o próprio ministro, né? Vamos aproveitar o momento de pandemia e passar a boiada. E passar a boiada é se apropriar de forma criminosa dos recursos naturais. Passar a boiada é grilar as terras e colocar o gado e a soja. Passar a boiada é destruir a biodiversidade da Amazônia Legal com os incêndios. Passar a boiada é levar doenças para as comunidades tradicionais, populações indígenas, poceiros camponeses, comunidades ribeirinhas. Então isso ficou muito claro no discurso lá do governo Bolsonaro nesse sentido. Então, na região amazônica me preocupa muito a interiorização, sobretudo a partir desses elementos, atrelado a uma deficiência de equipamento de saúde de alta complexidade. Para você ter uma ideia, a região norte do Brasil tem 0,6 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes na rede pública. É menos ainda do que a realidade do Nordeste. E no caso do Nordeste, essa interiorização também é muito preocupante, sobretudo para a região semiárida do Nordeste, aonde você tem ali aproximadamente 70% dos municípios, né, e mais de 60% dos municípios, no caso aqui do estado da Bahia, né? E aí alguns elementos são importantes para favorecer essa interiorização. Aí eu destacaria as cidades médias, aonde o número de contaminação cresceu bastante e, consequentemente, essas cidades médias funcionam como polos difusores da contaminação para o interior. Eu destaco também a migração de retorno. Tem muita gente voltando de São Paulo que não está sendo testada, geralmente volta em ônibus clandestino para pequenas cidades do semiárido. Então isso pode estar impactando também muito fortemente, né, na questão da contaminação a partir da chamada migração de retorno. E também as BAs e as grandes rodovias. No caso da Bahia, as BAs, as rodovias estaduais, né? No caso da Bahia, as BAs e as rodovias federais. Porque boa parte dos caminhoneiros também não estão sendo testados. E eles vêm de grandes centros, de grandes cidades, de grandes áreas comerciais, de ceasas, por exemplo, e passam, né, e aportam nessas cidades
e se alimentam nos restaurantes, nos postos de gasolina e, consequentemente, essas BRs, BAs e a deficiência de testagem desses profissionais pode estar contribuindo também para essa disseminação no interior. Então, realmente é muito preocupante essa disseminação para o interior, sobretudo para o semiárido no Nordeste, e, de fato, o isolamento social é muito importante e as medidas necessárias devem ser tomadas, né, identificando esses elementos que contribuem para a expansão territorial do coronavírus nessas áreas, para que esse interior, que é tão carente de equipamentos de saúde, sobretudo de alta complexidade, possa ser minimamente cuidado, preservado e que vidas possam ser salvas nesse momento. Então são essas as preocupações iniciais que eu gostaria de colocar. Nosso tempo está acabando, Júlio, mas deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Primeiro agradecer, né? Temos aqui a sala cheia, 34 pessoas aqui participando e muitas outras já passaram aqui pela nossa live, né? Muita gente aqui agradecendo, parabenizando, né? A colega Elka, né, que é da geografia também, falando aqui da falta de estratégia do governo federal no combate ao coronavírus. Isso é fato, foi muito bem colocado aqui por Júlio, né, a questão da geopolítica mundial. Aí tem Clóvis, tem Luiz, tem Gleidson, tem uma galera muito boa aqui. Eu agradeço muito a vocês pela participação, né? Ivaneide disse aqui que o coronavírus tem revelado ainda mais o quanto o nosso Brasil possui uma vasta desigualdade socioespacial. Está perfeito, Ivaneide. E essa desigualdade está retratada nos números, está retratada nas grandes aglomerações urbanas, em áreas periféricas, em áreas de favela, está retratada na falta de saúde pública, sobretudo nos interiores, principalmente na região Nordeste, na região Norte do Brasil. E o coronavírus está aí escancarando para quem quiser ver essa dura realidade, né? Cristóvão fala aqui da questão da subnotificação dos casos, que é uma realidade também, né? Eliane parabeniza aqui, uma galera bacana parabenizando, dizendo que está assistindo. Marialvo Barreto, nosso querido professor lá de Feira de Santana, lá da UFES, né? Combativo vereador, ex-vereador de Feira de Santana, está assistindo também. Eu quero fazer uma live contigo, viu, Marialvo? Para a gente poder avançar um pouquinho mais nesse debate, sobretudo nas medidas aí em Feira de Santana. Luciene, nossa militante aqui da CUT, do PROIFES, da PUB, está falando, Júlio, da necessidade de fortalecer o SUS, que o SUS é uma conquista do povo brasileiro. Marcos Borges está assistindo, Henrique, William, Edi, uma galera aqui. Marcos está reforçando que, de fato, o povo aqui é importante e que deve ser cuidado, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Júlio. Noeli está falando aqui da questão das favelas nas grandes metrópoles brasileiras, que se não fosse o SUS, né, esse patrimônio nacional que nós temos, a situação estaria muito pior, tá certo? E é isso, porque eu consegui pensar aqui, tem muitas questões, né? Ricardo lembra da questão dos ônibus clandestinos, que eu falei aqui, Ricardo, sobretudo na questão das migrações de retorno para o interior do Nordeste. Nós já identificamos que esse é um elemento que precisa ser bem monitorado pelo governo. Então, Júlio, eu já te passo a palavra para tu fazer suas considerações finais e alguma ponderação a mais que você achar conveniente. E eu aproveito e já agradeço a todos e todas pela participação, né? Estamos aqui com 50 minutos de live e é bom ficar esse gostinho de quero mais para nas próximas a galera marcar presença de novo. Passa a palavra, Júlio. Muito obrigado, Lobo. Essas considerações que você faz são extremamente importantes, né, que mostram o quanto que a relação entre... há uma relação muito forte, né, melhor entre Estado e pandemia, e que a gente não pode esquecer. A gestão administrativa do Estado ela é fundamental para o controle, para o assessoramento, para permitir, por exemplo, que as pessoas tenham medicamentos, que tenham a possibilidade de pensar alternativas, né, para poderem permanecer em casa ou não. Então, não só podemos esquecer que não podemos só unicamente deixar de salientar, né, que o Estado é que pode
né, permitir que as pessoas se protejam, né, em última instância, sobretudo aquelas que mais necessitam. E aí eu queria só lembrar essa ponderação que foi feita pela Noeli, né, do quanto que essa doença está se expandindo para as periferias, né, que é algo que eu tinha mencionado muito rapidamente, mas é importante salientar que o índice de mortalidade tem sido por volta de 5 vezes maior entre as populações negras e periféricas no caso brasileiro. E, particularmente, isso se expressa de maneira muito acentuada no caso de São Paulo, né, da metrópole de São Paulo, né, e isso se dá de maneira muito assintosa, né, porque ainda que o contágio seja muito forte na região central, na região da Avenida Paulista, em bairros ricos, a mortalidade é muito maior na periferia. É muito maior entre essas populações que têm dificuldades de acessar o sistema de saúde, sobretudo esse, né, que hoje no Brasil ainda tem melhores qualidades, né, que é o caso do sistema privado. É muito triste isso, porque realmente, concordando com tudo que foi ponderado, né, pelos nossos ouvintes, era preciso ter um sistema unificado de saúde, né, que fosse mais poderoso para dar conta das necessidades da população, né? E não é isso que a gente vê. É muito triste. Ainda que a gente possa dizer que esse é um sistema muito melhor, isso a gente não pode negar ao que existia há 40 anos. Né? A gente sempre tem uma visão muito pessimista em relação ao que estamos vivendo, mas a gente não pode esquecer dos avanços que foram alcançados. E são enormes os avanços. Na época em que eu era jovenzinho, lá no Mato Grosso, as pessoas nem procuravam os hospitais, porque não teriam atendimento. E só tinham atendimento aqueles que, às vezes, as populações empobrecidas que tinham atendimento eram aquelas que tinham algum vínculo com pessoas mais ricas, né? E que tinham a possibilidade, às vezes, de ter o apoio de um vereador ou do prefeito. Caso contrário, não tinham atendimento, nem na Santa Casa. E isso é muito, muito triste. Porque nós estamos falando de um momento em que esse sistema não era unificado. Essa foi uma das grandes conquistas dessa Constituição de 88, que permitiu a formação desse sistema unificado de saúde, que permitiu pensar em formas mínimas de ações municipais, que permitiu, né, que houvesse um pensar mais decisivo para as populações em geral, e não só para aquelas que tinham mais recursos, né? E é nesse bojo que vem a possibilidade, inclusive, de formação de médicos oriundos dessas populações mais empobrecidas, e hoje é muito triste a gente ver os retrocessos que estamos tendo no Brasil. Retrocessos que podem impactar de maneira muito incisiva o futuro das gerações, né? Ou as gerações futuras. E é isso que a gente precisa defender de maneira muito incidente, muito forte, para que o Brasil continue a formar pessoas, a formar, sobretudo, intelectuais, a formar as pessoas que vão estar em todas as tarefas, em todas as profissões, que vão permitir exatamente que as pessoas possam trilhar um melhor caminho, possam sonhar, possam exatamente ter conquistas importantes como as que a gente vinha alcançando nessas duas, particularmente, né, praticamente as 2 primeiras décadas desse século. E é muito triste que isso tenha agora se colocado como algo que pode ser inviabilizado como projeto, né? É muito triste. Mas quero agradecer muito, Lobo, essa oportunidade que você nos deu para discutir questões tão importantes, né? E não só da doença, mas pensar questões que afetam o Brasil todo, a distribuição da riqueza e como que ela é uma base para pensar os próprios movimentos da sociedade e, sobretudo, os direitos sociais. O quanto que nós ainda temos que lutar, né, de maneira muito incisiva para termos direitos mais igualitários, pelo menos, né? Se não igualitários totalmente. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, Júlio, pela sua participação, sempre com muita intelectualidade, com muita excelência, né? Que é algo característico a tudo aquilo que você faz. Eu tenho um orgulho muito grande de ter tido a oportunidade de te conhecer e ter tido a oportunidade de ser teu orientando, né?
Para quem não sabe, o professor Júlio César Suzuki foi meu orientador, né, do meu curso de doutorado, orientou do início ao fim todo o processo de construção da minha tese de doutorado, e uma parte do que eu consegui alcançar hoje e do que eu posso minimamente discutir hoje, eu agradeço a paciência, não é? E o compromisso do professor Júlio César Suzuki comigo. Eu queria só finalizar, Júlio, dizendo o seguinte: o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, né? A desigualdade aqui ela é latente. São 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, com menos de $1 por dia. O governo federal estimou cerca de 25 a 30 milhões de pessoas para solicitar o auxílio emergencial. Apareceram 100 milhões de pessoas necessitadas, precisando para poder solicitar o auxílio emergencial e cerca de 50 milhões de pessoas conseguiram acessar a primeira parcela. Então perceba que nem os dados organizados e tabulados pelo próprio Estado, sobretudo por esse governo que está aí, dá conta do tamanho da desigualdade que existe no Brasil. O Brasil tem uma legião de miseráveis invisíveis que não são sequer monitorados pelo Estado. E nós precisamos mudar essa realidade e talvez esse momento pós-Covid, nessa disputa de narrativas que eu coloquei no início, seja um momento crucial, seja um momento essencial para que a gente possa mudar essa realidade, fortalecendo a política de renda mínima, tá certo? Que foi aprovada agora e que tem que continuar, fortalecendo o SUS, né? Lutando para que os leitos de UTI que foram criados, a saúde de alta complexidade que foi ampliada agora, ela permaneça, ela não seja desmobilizada, os profissionais que foram contratados permaneçam, não sejam desmobilizados, lutando para que a ciência não seja duramente atacada e não sofra como vem acontecendo no Brasil, porque agora estamos todos dependendo da ciência. Sem a ciência não somos nada, né? Lutando contra o fascismo, inclusive, que tenta destruir as ciências sociais, inclusive excluindo as ciências sociais de participar das bolsas, dos editais de bolsas científicas na universidade, reduzindo o número de bolsas. Então a luta é grande, é árdua. E eu acho que a gente tem que seguir, dar um tapa no chapéu, levantar a cabeça, olhar para frente, enfrentar o neofascismo que está colocado aí e tocar nossa vida para frente para que a gente possa definitivamente mudar as regras, a estrutura e criar um país muito mais humanitário, muito mais acolhedor, muito mais inclusive que não deixe ninguém para trás. Tá bom, Júlio? Eu te agradeço, meu querido, imensamente. E a galera que está assistindo, chegamos a cerca de 40 pessoas aqui no Pico. Eu vou disponibilizar o link para vocês poderem compartilhar o vídeo, compartilhar esse debate nas suas redes sociais, porque a gente faz a live ao vivo, mas ao mesmo tempo a gente produz conteúdo, e conteúdo de qualidade nesse momento tão crítico. Então, vamos fazer esse conteúdo circular para que ele chegue a mais pessoas. Tá bom, Júlio? Muito obrigado a você, muito obrigado a toda a galera que participou. E na quinta-feira, no mesmo horário, vamos fazer uma outra live com participação do professor Antônio Ângelo para discutir os impactos urbanos e regionais da Covid no Brasil, sobretudo aqui no estado da Bahia. Tá bom? Abração, Júlio. Muito obrigado pela participação. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado, Lobo. Tchau, tchau.